Thiago Silva faz revelação após partida do Fluminense com derrota vexatória na Arena MRV e mercado tricolor agitado para o meio do ano. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras aqui na tela do BTB Esportes. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube. Mas antes, preste muita atenção, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, acompanhando todo o nosso conteúdo. Galera, inicialmente, eu não sei nem como a gente vai começar esse vídeo, porque é uma vergonha, né? A derrota pro Atlético Mineiro hoje na Arena MRV é uma vergonha. Primeiro porque, por muitos fatores, mas o primeiro de todos é a condição que aconteceu a partida. O Fluminense abre o placar, o Fluminense toma uma virada ridícula, o Fluminense empata o jogo e consegue tomar mais um gol. Assim, dentro de um cenário em que uma equipe não viajou para a altitude da Bolívia em La Paz para poder exatamente treinar para essa partida, foi vexatório. Foi a mesma coisa que o Fluminense fez contra o Botafogo. Teve tempo de treinamento, condição de treinamento, o Renato conseguiu adaptar a equipe da maneira que ele queria para enfrentar um gramado sintético e, de novo, o Fluminense perdeu a partida. E aí não tem como, tem que recalcular a rota, porque não tem sentido. Se você observa de um lado que o seu principal objetivo na temporada é ir bem no Campeonato Brasileiro, você tá abrindo mão da Sul-Americana, mandando um time alternativo para toda a viagem. E aí você tem dois lados, ou você segue para focar no Brasileirão, ou você tenta focar nas Copas de uma certa maneira, dando o condicionamento que o Brasileirão também merece, também precisa. E aí você abre mão da Sul-Americana para focar no Brasileiro, e as duas vezes que você fez isso, seu time perde. Aí as duas vezes que você faz esse tipo de movimentação, o seu time perde. Para mim não tem sentido o que está sendo implementado dentro do Fluminense. Vamos falar sobre o jogo inicialmente, porque foi uma postura para mim totalmente errada. O Fluminense, dentro das condições do gramado sintético, com a pressão do torcedor, acha um gol interessantíssimo no Canóbio, numa falha do Lianco. O Lianco tenta sair jogando, o Canóbio pega de primeiro, um golaço. Para mim não fez uma excelentíssima partida, mas fez o gol, tem o seu mérito dentro ali daquele ponto. Uma falha do Fábio no gol do Júnior Santos, mas também salva a gente na reta final. Se for trazer ponto a ponto, eu pontuaria o Fuentes, que pra mim fez uma boa partida defensivamente, salvando o Flu algumas vezes. Thiago Silva, que fez mais um jogo seguro. E de resto, desclassificaria o resto do time. O Martinelli também fez uma partida razoável. Agora, de resto, Hércules abaixo, Facundo Bernal abaixo, aí ele entrou com o Renato Augusto, se perdeu. O Arias muito sumido no jogo, não tem como, ele é o craque, ele é o cara que condiciona. O Everaldo muito abaixo do Germancano, cara, é difícil. Se hoje o Renato tem dificuldade em montar o elenco, entra no ponto da nossa próxima abordagem, que é o mercado agitado para o meio do ano. A gente vai tocar nesse assunto. Mas antes de trazer aqui as falhas defensivas do Fluminense, que não tem como acontecer. Não existe tomar 3 gols, ou melhor, não existe tomar 2 gols em 10 minutos. Isso é inacreditável. O Fluminense tomar 2 gols em 10 minutos é inacreditável. É inacreditável. E o Renato tá se perdendo nesse personagem inicialmente. Eu já consigo desenhar e olhar pro Renato, o Renato do Grêmio. Um Renato que afasta a imprensa, um Renato que afasta o torcedor, um Renato que compra briga com a torcida. E esse não é o caminho que tem que se desenhar dentro do Fluminense hoje. Pelo contrário, pelo amor de Deus, pelo contrário. O Fluminense tem que estar junto com o torcedor depois de tudo que apresentou no ano passado. E aí entra a questão do mercado de transferência. Se o Renato está tendo dificuldade, conversa com o Mário, conversa com a diretoria e pede contratação. O que não dá é a falta de vontade e a falta de ambição desse elenco hoje. O Fluminense é um time que não tem vontade, não tem ambição. E quem tá com esse pensamento tem que ir pra fora do Fluminense, tem que ir pra fora do Fluminense. Não adianta, é uma temporada importantíssima, é uma disputa de Mundial pro Fluminense, uma disputa de Mundial. Em menos de um mês o Fluminense está viajando pros Estados Unidos para disputar um Mundial contra grandes equipes. Não tem como imaginar um outro cenário a não ser um Fluminense competitivo, porque tecnicamente a gente não vai bater de frente com os caras. Enfim, a gente consegue pensar e desenhar algumas situações. E aí entra na situação do mercado agitado, porque as equipes já estão começando a se posicionar e tentar contratações. Eu tô vendo o Fluminense muito parado, muito apático. A entrevista que tivemos com o Mário Bittencourt na semana passada, com bastidores ali da demonstração da taça, eu trouxe um vídeo muito especial para vocês aqui do BTB Esportes. Cara, a demonstração da taça, a fala do Mário Bittencourt é inacreditável quando perguntam sobre a negociação do Vitinho. Ainda não estamos resolvendo isso. Vamos resolver nas próximas semanas. Quando todos os adversários já contratarem os jogadores que o Fluminense quer,
Teve a conversa do André vindo por um mês de empréstimo para poder jogar o Mundial, o Nino e também o Richarlison. Primeiro tem que ter a bagatela e esse dinheiro ainda não apareceu. Falaram que a casa de aposta iria ajudar com o aporte financeiro, essa é a informação, e até agora não se falou mais desse aporte, não se falou mais desse poderio de contratação. E aí, cadê? Cadê? Esse é o grande questionamento do torcedor, essa é a grande briga do torcedor. O Fluminense tem que ser ágil na janela, o mercado já está agitado, o mercado já está movimentado, as equipes estão contratando, o Flamengo, que é um rival direto do Super Mundial, está próximo do Jorginho. E aí? O Fluminense vai ficar parado de braços cruzados esperando o quê? Tem que se movimentar na janela, tem que correr atrás do prejuízo. Não tá legal o início de ano do Fluminense, não está legal. O Renato ainda não tem essa equipe na mão e tá começando uma prepotência que me incomoda um pouco. Uma prepotência de um Renato no Grêmio com 2 anos de trabalho, não com 2 meses. Então assim, tem que mudar a postura, tem que botar a cabeça no lugar. E aí vai a terceiro ponto do nosso vídeo de hoje, que eu quero muita atenção antes da gente ouvir as falas do Renato. Eu vou colocar aqui a coletiva de imprensa pra gente poder acompanhar. E aí entra essa questão das falas do Renato, do seguinte ponto. O Thiago Silva, na saída do jogo, revelou algo muito sério, falando que dentro do elenco está faltando caráter. E dizendo que ele não pode falar tudo o que está acontecendo. E aí, o que o Thiago Silva está querendo falar com isso? O que o Thiago Silva está querendo trazer para o torcedor com isso? Qual é a dúvida? Qual é o questionamento? O que está acontecendo dentro do Fluminense? Tem gente lá que não quer estar? É o quê? Dentro do elenco? É dentro da diretoria? Tem que sair. E, Thiago, você como capitão tem que esclarecer para o torcedor merece uma resposta. O torcedor quer uma resposta do porquê o Fluminense está vivendo esse momento. E só vocês podem dar essa resposta para o torcedor. Não tem outro caminho, não tem para onde fugir. Só vocês podem dar essa resposta para o torcedor. E esse é o momento de esclarecer tudo isso. Esse é o momento de esclarecer todos esses pontos para a torcida tricolor. Eu vou deixar agora a coletiva de imprensa do Renato Gaúcho para vocês poderem acompanhar o término da partida. Ele que responde, inclusive, sobre essa fala do Thiago Silva em pergunta do meu amigo Gabriel Amaral. Inclusive, a gente vai estar usando imagens da galera do Jornal da KTO. Agradecer a todo mundo aí que nos forneceu as imagens. Fechou? Galera, acompanha aí a coletiva de imprensa do técnico Renato Gaúcho. 202. A impressão que dá quando a gente ouviu a entrevista do Thiago Silva, não sei se você já chegou a ouvir a entrevista que ele deu no pós-jogo ali, ele chega a falar, até para tomar cuidado para citar certinho, que time que quer brigar na parte de cima, brigar por título, não pode tomar tanto gol assim, não pode tomar gol em sequência de escanteio. E a gente sabe que o Fluminense gastou quase 200 milhões de reais nessa última janela. Foi um valor assim astronômico para as condições do clube. E a impressão que a gente tem, olhando a sua escalação hoje com 3 volantes, é que quando você quer defender um pouco melhor, o time fica sem poder ofensivo. E aí, quando você escala o time para atacar um pouco melhor, o time fica sem poder defensivo. Isso é um problema de falta de elenco? E se é um problema de falta de elenco, é porque o Fluminense contratou errado, ou porque quem o Fluminense contratou até estava certo, mas não está rendendo agora dentro de campo? Boa noite. Boa noite. Bom, quanto ao elenco, vou evitar comentar, porque quando cheguei o elenco todo estava aí. Eu acho que o clube sempre tenta contratar, às vezes vai acertar, às vezes vai errar, faz parte. O Lima hoje era um jogador que iria jogar, tanto é que ele não viajou para a Bolívia, que ele ia jogar. Infelizmente, na sexta-feira ele sentiu uma lesão, grau 1, estava fora. O Ganso e o Renato na grama sintética seria um perigo, colocá-los para jogar. Mas acho que dentro disso tudo, eu concordo com algumas coisas, faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns 2 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol de bola parada. A gente treina bastante, a gente conversa, faz parte, a gente sempre procura evitar isso. Mas também não posso deixar de destacar, principalmente, o primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense como para o Atlético, tecnicamente não foi bom, o segundo tempo foi pegado, foi um grande segundo tempo de ambas as partes, mas pelo que o Fluminense produziu, acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Então, infelizmente, nós tomamos os gols no momento ruim da partida, onde nós estávamos melhor. Faz parte, a gente treina, a gente procura evitar sempre. Também enfrentamos uma grande equipe,
tem grandes jogadores, tem um grupo forte, tem dinheiro. E hoje em dia no Campeonato Brasileiro, o clube que tem dinheiro faz a diferença sim. O Fluminense sair daqui com o melhor resultado para levar para o Rio de Janeiro, por favor. Não, mas quando eu falo a malandragem, eu falei na pior das hipóteses, o jogo estava 2-2. Está faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. Sempre falo para eles, no final do jogo a bola não pode nem chegar próximo da nossa área. E o Atlético teve 2, 3 escanteios seguidos. Foi no momento que eu ia queimar a última substituição para colocar um zagueiro, porque sabia que no final do jogo o Atlético iria colocar a bola na área. Mas infelizmente nesse tempo aí a gente tomou o terceiro gol. Então a malandragem que eu falo no vídeo, no dia a dia, eu passo para eles. No final do jogo, não pode a bola chegar nem próximo da nossa área. Então, infelizmente a bola chegou, tiveram 2, 3 escanteios, tivemos uma falha na marcação e infelizmente nós tomamos o terceiro gol. É isso, galera. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Ainda acredita num ano bom pro Fluminense em 2025? Muito obrigado para todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Mas antes de pedir mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, aperta no botãozinho do like, deixe seu comentário, compartilhamento é de suma importância para que dessa maneira mais e mais torcedores possam nos acompanhar na tela do BTB Esportes com todo o nosso giro diário de informações e tratando desse vídeo do Flusão. Fechou? Eu me chamo Yuri Duque. Muito obrigado por mais esse vídeo. Melhore Fluminense. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.